Fluminense vai e volta a jogar em Cariacica. Fluminense, na verdade, hoje é Madureira e Fluminense. É o mando do tricolor suburbano que vai até Cariacica, mas obviamente teremos muitos tricolores na arquibancada do estádio Kleber Andrade. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, você vai encontrar aqui neste vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e estou ainda no Rio de Janeiro, Rio Bonito. Mas quando você estiver vendo esse vídeo, muito provavelmente eu estarei já a caminho de Cariacica. Eu vou na manhã desse domingo, tive alguns contratempos, não consegui ir antes, enfim, mudou tudo de última hora. E eu vou pra Cariacica na manhã desse domingo. Mas o jogo que acontece hoje, às 18 horas, lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, terá a transmissão da Band, do canal aberto, do Band Esporte, TV fechada, e lá na Dali, no aplicativo da Dali, se você quiser uma transmissão tricolor com imagens e sem delay, hoje só para assinantes. É só você ir lá e assinar a Dali pelo navegador do seu computador. R$ 34,90 saiu o Campeonato Carioca inteiro, todos os jogos, inclusive eles estão acrescentando jogos dos pequenos lá também. E agora já tá rodando filé, beleza? Tá rodando filézinho. Todos os assinantes hoje terão uma transmissão legal direto lá de Cariacica, mas também com comentários aqui do Rio de Janeiro. Então, vai lá na Dali para você fazer a sua assinatura. Hoje, jogo de número 148 contra o Madureira. É jogo pra cacete contra o Madureira, né? Bem, 148 jogos, 104 vitórias nossas, 28 empates e 15 derrotas. Fluminense 2-1 em 2004. Esses são os gols aí que você tá vendo na estreia da dupla Romário e Edmundo no Maracanã em 2004. Fluminense ganhou por 2-1. O primeiro gol foi do Romário, esse daí é o gol do alguma coisa do O, acho que é Anderson do O, do time do Madureira, e depois Edmundo decidiu o jogo no finalzinho pro Fluminense. 2-1 pro Fluminense contra a equipe do Madureira em 2004. O Maracanã tava bem cheio. Bem, se você quiser mais informações sobre o Fluminense, resgatar alguns jogos assim, ou até outras coisas também, do tipo estatísticas durante o jogo e tudo mais, aproveita, cara, para poder baixar o OneFootball. Isso ajuda bastante, dá uma moral legal pro Raiz Tricolor aqui e também, é claro, pro OneFootball. Mas a grande verdade é que dá moral pra você. Vá lá, o QR Code eu vou deixar um tempinho aqui do lado, mas o link tá aqui embaixo na descrição. Combinado? Vamos falar do Fluminense Madureira de hoje. Vamos falar agora, assim, porque a gente tá de volta a Cariacica depois de 6 anos. A última vez que a gente jogou lá foi contra o Flamengo, empate por 1-1, ainda há bastante tempo, em 2017. Bem legal, assim, importante essa volta. É, sem dúvida nenhuma, o maior núcleo de tricolores fora do Rio de Janeiro tá ali em Vitória, Vila Velha, Cariacica, ali naquela região do Espírito Santo. É ruim, assim, mesmo com esse ingresso bizarro de caro, é importante a volta, assim, infelizmente, ou até felizmente, assim, acho que a galera do Espírito Santo vai entender isso também. A gente não tá precisando jogar lá constantemente, que era algo complicado pro Fluminense, porque significava não ter o Maracanã, não tinham de lugar pra jogar no Rio e acabava precisando jogar em Cariacica. O cenário como a gente tá hoje, estando estabilizado no Rio e jogando lá pra poder, assim, como uma opção, é mais interessante. O Fluminense tentou jogar lá no ano passado, não conseguiu, o clássico contra o Botafogo, e agora volta a jogar. É uma galera que mantém o sócio, que é importante de estar por lá. Agora, o jogo de hoje segue a máxima do Campeonato Carioca. O resultado é obrigatório a vitória. Não tem como a gente ficar, não adianta. Ah, Gabriel, tem que ter calma. Tem, eu sei, eu sou o cara que mais fala isso. Mas assim, não adianta a gente dizer porque Campeonato Carioca é isso. Se você não ganha o jogo, ele só te prejudica, ele não te acrescenta em nada. Acho que o Flamengo meteu 5-0 essa semana, 4 ou 5-0, sei lá, no sábado. E aí tava todo mundo, mais do que obrigação. Exato, e quando empatou no meio de semana com o Madureira, estavam todos criticando. A gente até agora venceu todas, não levou gol. E tem que continuar dessa maneira. Mas vamos lá, assim, tudo puxa pra baixo que não seja vitória. Hoje, mais do que vencer, eu vou cobrar o quê? Que o time tenha alguma evolução. Sempre precisa evoluir alguma coisinha. E a gente vai falar agora sobre essa possível evolução no Bola em Campo.
Bem, vamos falar do Bola em Campo. E aí aqui a gente fala sobre a escalação, né, do Fluminense. A escalação que a gente deve ver em campo neste domingo. Isso porque o GE. Globo divulgou uma escalação provável. Eu confesso que eu não sei até onde aquilo lá é uma informação do GE. Globo, do tipo, Diniz vai repetir a escalação do primeiro jogo. Ou até onde é com a mesma base que eu tenho, que é pela entrevista do Diniz. Pela entrevista do Fernando Diniz, ele dá a entender que a gente veria a mesma escalação no jogo da estreia, né? Que é essa escalação que tá aí na tela. Da estreia no jogo de hoje em Cariacica e veria a mesma escalação do jogo contra o Nova Iguaçu na terça-feira, no jogo contra o Boa Vista na quinta. Ele dá a entender isso. Mas vamos lá, a escalação provável do Fluminense tá aqui já desenhado de um jeito em que a gente deve atacar de vez em quando. Então deixa eu voltar aqui pra gente botar o time de uma maneira mais normal, né? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a zaga com o Nino e Manuel, mas tem uma questãozinha aqui, que em alguns momentos do outro jogo, o Nino tava jogando na zaga pela esquerda e o Manuel pela direita, não sei como vai ser, com Calegari na lateral esquerda, André e Martinelli, Ganso, John Arias e Iago Felipe, e Germancano, esse é o provável time do Fernando Diniz. O que eu tava botando aqui, que é provavelmente a forma como a gente vai atacar. Bem, é com Samuel Xavier bem mais à frente, tá? É com Samuel Xavier passando, principalmente pela ala direita, e a gente vendo, por algumas vezes, o André vindo sair com a bola, o jogo muito focado no lado esquerdo, com o John Arias aparecendo aqui um pouco por dentro, o Iago Felipe, o Martinelli, o Calegari, aquele tradicional toque de bola aqui desse lado, onde a bola fica correndo, o Calegari pro Iago, aí bate no Ganso, volta no Nino, do Nino pro André, aí estica aqui embaixo no Manuel. A marcação do Madureira vem, o Manuel devolve a bola, dá no André, no Nino, no Calegari, até o momento em que ou o Fluminense avança pelo lado esquerdo e tenta resolver a jogada pelo lado esquerdo, ou então uma inversão de jogada. Aconteceu isso com o Calegari muitas vezes, em outras aconteceu do Manuel lançando, o Samuel Xavier aparece como segundo atacante aqui ao lado do Germancano, às vezes com o auxílio do John Arias. Essa foi uma das formas que o Fluminense usou para atacar na primeira partida. Óbvio, o Fluminense atacou de outras formas, como eu falei, inclusive na jogada pela esquerda. O que eu sinto um pouco de falta, tá? Eu acho que o Iago Felipe faz uma recomposição muito boa, é sem dúvida um jogador que, com o pulmão que tem, entrega muito nessa recomposição defensiva, mas ofensivamente, quando ele precisa passar aqui, ó, tá vendo aqui que tá dividindo em 3 áreas o campo? O último terço do campo não é a principal dele. Ele teve uma chance contra o Nova Iguaçu, teve uma chance na estreia contra o Resende, acabou não batendo muito bem ali de perna esquerda, enfim. Acho que essa posição, pelo que atuou até agora, mais cedo ou mais tarde a gente vai ver o jogador camisa número 25 jogando aqui nessa posição, que é o Keno. Já na lateral esquerda, acho que os dois que a gente esperava as contratações que fossem titulares seria o Jorge, né? A outra além do Keno, mas até agora o Calegari acabou entregando até mais. É óbvio, com calma, um jogo para cada um, mas acho que o Calegari ainda fez o suficiente para manter a sua vaga. Já nas outras posições do campo, a gente tem que ter calma, porque todos fizeram a temporada passada boa, né? Nino, Manuel, André, Samuel Xavier, Cano, enfim, todos eles fizeram temporada passada boa e os reservas ainda não fizeram nada de extraordinário para ganhar a posição. Como eu falei, talvez até agora só o Keno tenha feito algo no segundo time para poder merecer uma subida, mas ainda assim ficou muito apagado no segundo tempo contra o Nova Iguaçu. Ainda acho que ele hoje começa sim com o Iago Felipe na condição de titular. Você, coloca aqui embaixo, tá? Quem você já promoveria de titular nesse jogo. Como o Diniz falou que ele quer entrosar todo mundo junto, acho que ele vai de Iago Felipe e vai manter pra quinta-feira aquele time com os jogadores mais novos. Vamos ver como é que vai funcionar esse time da próxima quinta-feira, né? O jogo mudou pra quinta-feira e vamos ver como é que vai funcionar o jogo de hoje. O Diniz não tá muito nas escalações ali óbvias, né? Tá mudando até mesmo o jeito dinizista de ser. Bem, antes de a gente falar sobre o Madureira, né, que é o nosso adversário, aliás, vale falar sobre o Madureira logo, tá? Porque eu vou fazer um anúncio da Bet7K, mas você precisa saber primeiro sobre o Madureira pra você ir lá fazer as suas apostas na Bet7K, tá? Sobre o Madureira, questões relevantes e importantes, tá? Até agora, assim, o Madureira começou o Campeonato Carioca no corredor polonês, tá?
Enfim, não sei se vocês estão ligados. Estão ligados nisso, mas assim, o Madureira simplesmente até agora enfrentou Vasco e Flamengo. E agora vai pegar o Fluminense, as 3 primeiras rodadas dos caras. Só que assim, eles empataram com o Vasco, os reservas do Vasco, 0x0 em São Januário, e empataram com o Flamengo, o time principal do Flamengo, por 0x0. Foi o jogo que eu citei lá no início. Foi 0x0 no meio de semana com o Flamengo. E sim, amarrando o jogo, souberam amarrar demais, travar. O time do Flamengo não jogou bem. O Madureira conseguiu segurar muito, inclusive com o Cera. É um técnico relativamente jovem, o técnico deles, o Felipe Arantes, que só treinou o Madureira. Assim, eu tenho visto muita coisa legal de Campeonato Carioca nesses times pequenos, tá? Ano passado foi o Felipe Maestro, né, no Bangu, que chamou um pouco de atenção. Nesse ano já é o segundo técnico mais jovem, o do Nova Iguaçu também é um treinador mais jovem que a gente vai enfrentar. Bem, no meio desse time do Madureira, a gente sempre gosta de pensar aqueles jogadores que a gente já conhece. No meio, um que deve ser titular é aquele Rafinha, que saiu da base do Fluminense. Ele jogou muito naquele período ali entre 2013 e 2014, principalmente naquela reta final de 2013. Rafinha, ele rodou por alguns clubes, tá agora no Madureira. E outro, que aí você acha que é menos conhecido da nossa bolha, é o Bruno Cozendei, que é da base do Vasco também, chegou a jogar lá fora e tal. Esse acho que não tem sido titular do time do Madureira, mas são os 2 jogadores que acabam se destacando. Como falei, o Madureira não levou gol até agora no Campeonato Carioca. O Fluminense também não levou gol. Vai lá na Bet7k, o link tá aqui no primeiro comentário, que olha, talvez um jogo de poucos gols faça sentido no jogo de hoje, beleza? Vai lá que a dica tá dada. Link no primeiro comentário. Vamos falar de arbitragem. Bem, a arbitragem da partida será feita pelo senhor... Esse não é muito conhecido não, mas tem uma curiosidade legal, tá? Paulo Renato Coelho. Simplesmente o Paulo Renato apitou 3 jogos do Fluminense. Sendo que o Fluminense nunca venceu com ele apitando, pra começar, tá? Vamos aos 3 jogos que ele apitou. Primeiro, aquele Macaé e Fluminense de 2020, no estouro da pandemia, jogo em Bacaxá, sem transmissão, um 0x0 horroroso. Outro jogo que ele apitou, o 1x1 em 2020 também, amistoso com o Botafogo da Taça Gerson e Didi. Aleatório. E o outro jogo que ele apitou também é um Fluminense Botafogo do ano passado, o fatídico jogo em que o Botafogo não bateu a falta. Os torcedores do Botafogo podem não saber, mas eles têm muita raiva do senhor Paulo Renato Coelho, que não os permitiu bater a falta naquele jogo tenebroso do Fluminense, a partida horrorosa, que a gente se salvou no final com o gol de Germancano. Tá aí a curiosidade do seu Paulo Renato Coelho, espero que seja a primeira vez que ele apite uma vitória do Fluminense. Como eu falei, estaremos hoje lá direto de Cariacica. Gabriel, transmissão na Dali, beleza, eu já tô ligado. A transmissão lá é só pra assinantes hoje, vai rodar lisinho sem problema, ok. Mas e se eu quiser acompanhar a sua narração? Bem, lá na Dali tá transmitindo com imagens sem delay nenhum, super rápido. Se você quiser acompanhar só a minha transmissão, em áudio, sem as imagens, vai ter aqui no YouTube normalmente como sempre tem, mas agora obviamente com mais tranquilidade, já assentando tudo, aquela transmissão legal que eu sempre costumava fazer no ano passado, agora com a mesma dedicação. Então, porque só explicando tecnicamente, eu sei que teve uma galera que pô, ficou aí bolada no início. Eu tava operando tudo, eu tava fazendo a operação pra mandar pra Dali, eu tava fazendo a operação da nossa live, agora não, o pessoal da Dali assumiu a operação, vão pegar, vão fazer, então lá vai estar rodando lisinho as imagens, show de bola direto de Cariacica, as imagens sem delay, chegando antes da Band na TV aberta, pra quem quiser assinar lá o serviço da Dali pra poder acompanhar na nossa comunidade, mas também pra de repente, pô Gabriel, eu tô sem grana, não tenho como e tal, quiser acompanhar só a narração, aqui no YouTube vai estar rodando lisinho, eu vou estar também, obviamente, fazendo a transmissão legal aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima, na próxima eu já tô lá direto de Cariacica, tá? Tamo junto, valeu.